Estamos nos preparando para iniciar o nosso Evangelho Dominical. Vamos aguardar mais um minuto, aguardar que o pessoal acesse o Instagram. Falando em acessar o Instagram, tem sempre eu vi você puxar o seu aí e lembrei que nós temos que tirar o volume do nosso. E eu estou sempre avisando e estou sempre esquecendo. Cabecinha de melão, mas faz parte. Então, tivemos a entrega da cesta básica não fim de semana passado, no outro, né? Dia 28. Foi muito bom. Graças a Deus conseguimos juntar todos os alimentos para poder distribuir a cesta. Estamos esperando as pessoas acessarem o Insta para a gente começar. Bom, 9 horas. Vamos lá? Então, gente, antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração de abertura. Então, nesse momento, eu convido a todos os presentes e os que estão em casa a fecharem seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos agradecer a Jesus e, através dele, agradecermos a Deus Pai. Primeiramente, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, a comida que comemos. Agradecer pelo lar que temos e, principalmente, pela família. Jesus, mais uma vez estamos aqui na Casa Fraterna, onde viemos, mais uma vez, fazer o nosso Evangelho Dominical. E, ao mesmo tempo, te pedir, Jesus, como estamos passando por uma pandemia, todos nós temos as nossas dificuldades, então gostaríamos de te pedir, nos dê forças para passarmos por mais esta lição com dignidade, com cabeça erguida. E por isso nós te agradecemos. E agradecemos a ajuda que tem dispensado a cada um de nós. E também que nós possamos realizar um bom evangelho neste domingo. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, então, bom dia a todos os presentes, bom dia ao pessoal do Instagram que nos acompanha. Então, antes de passarmos a palavra para os nossos evangelistas, nós vamos passar alguns recadinhos. Então, o primeiro deles, sobre os celulares, né? Nós pedimos a todos que desliguem os seus celulares para que eles não atrapalhem a nossa transmissão. Nós pedimos também às pessoas que, quando vierem na Fraterna, nós estamos pedindo para que agende antecipadamente, né? E aqueles que são parentes podem sim sentar juntos, não tem problema, porque ficamos juntos dentro de casa, então podemos sentar juntos aqui também, não tem problema, tá? Outra coisa também, nós estamos precisando de voluntários. Aqueles que quiserem trabalhar, tiverem um tempinho disponível, uma vez por semana, por favor, entre em contato com o 3644-8610. Este é o número do nosso Zap. Aí você deixa lá o seu recadinho e aí, bem provavelmente, a Edi vai te responder. Por que a Edi? Está tudo concentrado na Edi, né? Porque é ela que está atendendo o Zap da Fraterna. Então, tudo aquilo que ela precisa, ela fala com a diretoria orienta e aí ela aciona, ela dá resposta para o pessoal.
tá bom? Perdão. Nós, é claro, queremos agradecer a todos, agora dentro do horário, oficialmente, né? Agradecer a todos que têm nos ajudado com a manutenção da nossa cesta básica. No dia 28 passado agora, 28 de agosto, fizemos a distribuição da cesta básica. Então, todo último sábado do mês, às 10 horas, é feita a distribuição. Se você quer vir ajudar, quer vir acompanhar, fique à vontade, tá? Fica aí o nosso convite, inclusive. Então, e é claro, né? Nós continuamos pedindo para que continuem nos ajudando, nos doando alimentos para que possamos continuar montando essas cestas básicas e fazendo essa doação. Também, aí é mais para os presentes, né? Nós estamos convidando sempre para que visitem o nosso, vou usar uma palavra difícil aqui, nosso showroom, ó. Que bonito, né? Fica bonito assim. A nossa livraria, né? Nós temos aqui uma sala montada especial com a exposição de diversos títulos. Então, aqueles que quiserem adquirir algum livro, é só no final do Evangelho, é só se dirigir à nossa saleta ali, e ali temos diversos títulos à exposição, tá? Mais uma vez, sempre que você quer vir na Casa Fraterna, principalmente agora nesse negócio de pandemia aí, né? Então nós estamos pedindo para que você nos deixe o recadinho lá no Zap, né? Eu gostaria de ir na quarta-feira às 20 horas. Então o Zap lá 36448610, deixa seu recadinho lá. Aí a Edi de novo, ela vai confirmar. Acho que a Edi ultimamente é o nome mais falado na Fraterna, né? Mais falada que Jesus aqui. Verdade. Meu Deus, né? Edi o tempo inteiro falando da Edi. Mas, graças a Deus, uma ajudante assim, uma auxiliar, uma colaboradora nossa aí de enorme valor, tá? Ela tem nos ajudado muito. Então, sempre que você quer vir, você deixa lá no WhatsApp lá o recadinho e aí ela confirma com você, tá bom? As palestras de segunda-feira retornarão para o público a partir do dia 6, ou seja, amanhã, às 14h30. Às 14h30. Porém, infelizmente, não haverá a transmissão pelo Instagram, tá? Então, somente para quem estiver presente. Então, a partir daí, toda segunda-feira, às 14h30, vai ter os trabalhos aqui na casa, tá bom? Hoje o nosso Evangelho Dominical é com a Marisa Burim e com o Ayrton, né? O Ayrton, que está no momento como o nosso presidente, né? Há 2 anos já? Não, tem mais um? Tem mais 1 ano e meio. Então, há 1 ano e meio, tem mais 1 ano e meio. Olha que legal. Toda a história da pandemia foi com ele. Então, ainda bem que, né? Bom, está na mão de quem entende do riscado. E hoje eles vão falar sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. O tema que eles vão abordar, mundos de expiação e provas. Tá bom? Aqui. Se tiver pronto. Então, bom dia a todos presentes, né? Estão aqui, vieram com coragem, estão nesse domingo. E aqueles que estão no Instagram, estão aí no Aconchego do Lar, também bom dia. Nós estamos trabalhando aqui, né? A espiritualidade continua trabalhando. Quem me viu a semana passada não é replay, mas eu estou aqui de novo. Então, vamos falar, né, de uma das conversas de Jesus lá na Palestina, na época dele, quando os apóstolos estavam muito inquietos quando Jesus saísse da terra, e o que eles seriam deles? Para onde eles iriam, né? Então, Jesus fez uma promessa para eles, que, conversando com eles, que teria no céu, né, como tem milhares de estrelas, que existiam muitas moradas, né? E cada pontinho daquelas estrelas que a gente vê,
Imaginemos hoje, né, pela ciência, que cada estrela tem os seus planetas. Então, gente, tem casa para todos nós. A humanidade é imensa nesse universo. E uma das conversas que ele fazia muito interessante na casa a sogra de Pedro, né? Eles ficavam muito lá na casa de Pedro. Pedro era uma pensão lá, né? Para todos os discípulos, né? E ele estava lá, uma das pessoas que iam lá sempre à noite, depois da janta, né? Era a Raquel. Raquel era uma serva, né, naquela época, da família de Cusa. Quem está acostumado sabe que a Joana de Cusa foi uma das mulheres seguidoras do Cristo, né, de Jesus. Ela esteve muito presente junto com Maria, as outras Marias, teve mais Marias, Maria Madalena e outras Marias, né? E quem era a Joana, né? Quem era essa família Cusa? Cusa era o chefe da família, ele era tipo um administrador de Herodes, do rei Herodes na época, né? Ele era o secretário, fazia tudo, o administrador. E Raquel era uma das servas, né, da casa dele, né, da residência dele. Era uma antiga servidora da residência de Cusa. Eu estou falando do livro Jesus no Lar. Esse livro aqui que é interessante são as histórias que Jesus contava lá naqueles cultos do Evangelho, né, o Evangelho no Lar. Então tem muitas histórias aqui que nos textos bíblicos não aparecem. Isso aqui são mensagens enviadas pela espiritualidade, esse que no caso veio pelo espírito Néio Lúcio. Néio Lúcio foi um personagem presente na época de Jesus, então ele teve a permissão para relatar aqueles fatos ocorridos na intimidade com os apóstolos, né, desconhecidos no mundo cristão, né? E o Espiritismo tem esse papel de divulgar. Então, através de Jesus no Lar, muito interessante para a gente fazer o Evangelho na nossa casa, né? E Néio Lúcio mandou. Raquel era a antiga servidora da residência de Cusa, né, da família Cusa. Ergueu a voz para indagar o mestre. Por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Ela ficou intrigada, como a gente hoje fica. Por que tanta coisa ruim, né? Que os nossos olhares são voltados nisso, né? Não era o homem criação de Deus? É uma pergunta interessante que ela fez, né? Mas se nós somos filhos de Deus, por que tanta dor, né? Não, dispõe a criatura, aí ela falando, não dispõe a criatura, né, do abençoado concurso dos anjos. Eles acreditavam muito em anjos naquela época, né? O pessoal da Palestina, os hebreus, eles tinham esse contato, né? Eles ouviam falar muito dos anjos, né? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Isso é uma pergunta que Raquel estava fazendo. Jesus fitou a interlocutora, o olhar firme e considerou. Ele estava só escutando o que ela estava perguntando para ele. Aí ele responde, a razão da dor humana procede da proteção divina. Nossa, a gente fica meio assustado, né? Como Deus nos protege mandando a dor, né? Interessante, que pai eterno é esse, né? Os povos são as famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto, né? Às alturas, né? Todos nós somos chamados sempre para nos elevar até Deus. Esse é um convite, né? A Terra, né? O planeta Terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. Então, já temos aí umas indicações que tipo de planeta nós estamos morando, né? O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Quem são as ovelhas distraídas? Somos nós, né? Então, esse aguilhão é aqui dá aquela cutucada em nós, tipo deve ser uma agulha, né? Cutucando através da dor. Quando está tudo bem conosco, a gente nem né? Fica muito distraídos, né? E a dor vem para nos chamar a atenção em alguns aspectos da nossa vida pessoal. Aí você fala, nossa, Deus está mandando um desafio aqui para mim, por que isso, né? Então é interessante a gente já ficar, né, perguntando a si mesmo, por que está acontecendo isso comigo, né? É um alerta, né? Alguns instantes se escoaram, mudos, e o mestre voltou a ponderar. Então a plateia lá que estava presente ficou tudo quieta, né? O excesso do poder, aí ele vai começar a dar uns toques para a gente, né? Ele estava falando lá com aquele pessoal. O excesso do poder favorece o abuso. Poder e abuso é o que mais tinha na Palestina naquela época, né? Os reis, o rei Herodes também tinha o poder, então ele abusava também, né? Na administração dele, ele tocava o povo hebreu. E mais ainda, os romanos,
que tinha o comando daquela região. Aliás, Roma tinha o comando de várias regiões do Oriente, da Ásia, ali, um pouquinho da Ásia, mas mais no Oriente, e a Europa, né, os domínios deles. Então, ali o abuso imperava mesmo, né? Isso chamava a atenção deles. A demasia do conforto, também, ele chama outra atenção, a demasia do conforto. Poder, conforto. Estou falando da gente aqui agora. A gente adora conforto, né, gente? Não raro, traz o relaxamento, traz a nossa distração. A gente relaxa, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, então a gente nem esquece, nem lembra de Deus, né? Tá tudo correndo bem na minha casa, tô na tranquilidade, né? Tô protegido. Esse é o relaxamento que ele estava falando, né? E o pão que se amontoa. Aí toca uma parte material nossa. A gente gosta de ver as nossas contas bancárias favorecidas, né? Tem o dinheiro? Então, esse é um tormento que atinge a nós hoje aqui na Terra. E naquela época, então, imagina como era o negócio, né? A sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no morro. Então, tudo que é excesso que a gente armazena fica, como ele diz, para os vermes no mofo, né? Quanta sobra nós temos em casa. Eu fico vendo quantas coisas a gente amontoa dentro da nossa casa. Aí depois a gente lembra que, puxa, podia servir, né? Doar. Aqui a casa recebe os alimentos, né? Doações. É uma pequena parte que está servindo à humanidade, né? Não só o Espiritismo, mas outras demais religiões também fazem isso. E muitas pessoas, independente de religião ou não, estão servindo nesse instante. A gente vê muitas pessoas trabalhando, pessoas que saem às ruas para ajudar ali próximo, né? Então, é um convite, né, para servir. Então, ele falou do poder, do abuso, do conforto, o relaxamento que a gente, né, se relaxa, está tudo tranquilo, e o pão que amontoa, né, as coisas materiais, que aqui ele está falando do alimento, mas também das partes materiais que a gente tem. É errado isso, gente? Não, o conforto a gente deve procurar sim, sair de uma situação muito difícil e buscar uma melhoria pessoal da família, porque isso é a lei do progresso. Através do trabalho que a gente se serve, né, utiliza, a gente pode ter um conforto ou alguma coisa relacionada a isso. Nada impede, o dinheiro colocado aqui no Evangelho é um instrumento de Deus para que a humanidade avance, porque senão a gente estaria na era primitiva, ninguém trabalhava, ninguém buscava melhorias. Então, a gente deve ficar muito atento que a gente se melhorar materialmente é o nosso dever aqui na Terra. Estudar, né, buscar as coisas que nos inspiram, cada um busca aquilo que mais lhe afiniza, desenvolver os potenciais nossos. Ele chama muito atenção nisso quando ele fala na parábola do semeador. Né? Jesus ele ligava uma coisa com outra. A parábola do semeador convidava a gente a sair a semear. E nesse terreno de semeadura a gente tem que desenvolver os nossos talentos. Quanto de nós aqui tem talentos específicos? Então que a gente desenvolva isso, porque foram coisas, conquistas nossas de outras vidas, que hoje a gente pode pôr a benefício de nós mesmos, né, para o nosso crescimento, para a gente se sentir alegre, satisfeito, mas também para servir os outros. Os nossos talentos não é para ficarem guardados dentro das paredes, lá num cofrinho, né? Quanta coisa bacana a gente pode fazer servindo a seara de Jesus, né? A seara do nosso Pai, né? Então a gente está colocado hoje nesse planeta, mas com certeza nós iremos passar por outros mundos também pela evolução, né? Progressiva. O Ayrton vai falar aí das moradas da casa do Pai. Quanta coisa a gente vai fazer, né? Oh, que legal. Então, que comecemos já agora, né? Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos lhe reclamava uma explicação maior, mais ampla, ele se doou fraternalmente, né? Ele sempre observava todos aqueles que estavam lá. Ele sondava o coração dos outros, né? Dos apóstolos. E ele continua nos sondando também, silenciosamente, ele faz isso. Ele é o nosso dirigente, é o nosso governador, é o espírito mais da alta espiritualidade, mais próximo de nós. Ah, mas eu não acredito que Jesus fica perto de mim. Quando a gente busca Ele, a gente sente sim Ele conversando com a gente. Então, que a gente tenha essa intimidade com Ele.
né? A gente precisa manter essa intimidade com Jesus para compreender as coisas que estão nos acontecendo, nos envolvendo conosco e com as pessoas em volta da gente, né? Aí ele começa a contar uma historinha. O anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum. Então, um espírito superior, né, mais superior a nós, tipo um anjo da guarda, né? Um amigo espiritual mais evoluído, tomou a conta de um homem comum lá da época, né, que ele estava falando, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, repousar e asilar-se nos braços maternos. Isso que a gente, né, tem um aconchego de uma mãe ou de uma educadora ou de alguém que nos cuida quando somos pequenos, né? Sem afastar-se do protegido, né? Ele ficava dia e noite e deu-lhes as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender e raciocinar, a ler, escrever e a contar. Afastava-o hora a hora das influências perniciosas ou mortíferas dos espíritos inferiores, né? Ele sempre dava um jeito de afastar as entidades inferiores perversas daquele ser, né? Daquele homem. Por certo, para o soverdouro da morte, né? Da espiritualidade inferior, poderia levá-lo até a morte, né? Soprando-lhes o pensamento de ideias iluminadas aos clarões do infinito. Ele sempre colocava ideias positivas na mente daquele homem, como os nossos espíritos amigos, protetores fazem conosco, né? Ele está falando e chamando a atenção da gente, né? Através de mil modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde, o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis. Eu vou falar um pouquinho. Quando a gente vem à casa fraterna ou outras religiões, a gente recebe fluidos de saúde, de benefício para a nossa saúde, através da fluidificação da água. É um dos medicamentos que são colocados. Isso a gente pode ter na nossa casa também, não só na casa espírita. A gente elevando os nossos pensamentos, buscando a espiritualidade, pedindo e tomando um copo de água, utilizando dessa água, a gente recebe medicamentos que agem no nosso campo espiritual, no nosso corpo espiritual, nos fortalecendo, nos livrando de doenças, né, que os nossos pensamentos negativos, nós mesmos colocamos na nossa mente e eles vão agravando as nossas células. Isso é feito pela fluidoterapia aqui no centro e vocês podem fazer também nas suas casas. Isso não tem local, basta nos querer. Através da oração, da prece, a gente recebe esses benefícios, né? Dava-lhe também a vestimenta e das plantas. Ele também utilizava os remédios vindos da natureza, né? Hoje a gente sabe que a própria natureza é usada cientificamente pelos laboratórios, né? Vamos lá explorar as plantas, né? As árvores, tirando a medicação para a gente. Também a gente vê isso na parte física, né? Mas existe a parte espiritual, que a própria espiritualidade vai em determinados locais, tira o fluido daquela planta, né? E traz através da fluidoterapia, né? Na água. Vezes e conta, né? Salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio, que o atormentavam os pecadores, que atormentam os pecadores, né? Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, né? Logo de manhã ele já estava postulando naquele... Mas se os nossos anjos da guarda ficassem assim direto conosco, parece que eles não têm o que fazer, né, gente? Os nossos benfeitores, eles têm o que fazer sim, gente, e muito, né? Então, ele preparando o dia calmo e proveitoso. Nossa, tudo de bom, né? Esse homem era estava no céu já. Defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe aos passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se à cabeceira, amparando o corpo contra os ataques dos gênios infernais. Isso é importante a gente saber. Nós sabemos através do espiritismo que à noite a gente pode ser, quando a gente sai do corpo, no nosso sono, a gente pode encontrar alguns inimigos do outro lado, como benfeitores, né? É a gente que decide pelos nossos pensamentos mantidos durante o dia. Com quem a gente quer estar passeando à noite, né? Trabalhando.
Os gêmeos infernais aguardando, né? Com um maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. Então é importante nem que a gente está morrendo de sono. Ai, pai, hoje foi legal o dia. Hoje não foi legal o dia, hoje eu fiz uma besteira. Né? Mas assim, a gente conversar com o nosso Pai Criador é importante. Na hora do sono, mesmo que a gente esteja caindo lá, a gente lembrar dele. Agradecer pelo menos um dia, né, que passamos, tudo que a gente tem de bom. Isso é uma coisa que tem que ser feito diariamente, né? Amparando-lhe o corpo contra os ataques, né? No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, suflou-lhe o entusiasmo santo rumo à vida superior. Estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, né, todavia, que nunca se lembrava de agradecer as bênçãos, olha a importância da gente agradecer tudo, gente, tudo. Até aquela dor vem, a gente não sabe de onde, meu Deus, eu venci com a dor, o que é isso? Agradecer. Que o cercava, fez-se orgulhoso e cruel, ele mudou de temperamento, né, quando ele já estava adulto, ele começou a aflorar umas tendências que nós temos do orgulho, né, e ele ainda mais da crueldade, diante dos interesses alheios, né, ele ficava atento ao que os outros tinham e ele ficava atento, né, e retinha tamanhas graças do céu e jamais se animou a estendê-las na terra. Passou a simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. A importância da gente dividir, ele chama a atenção da gente, não só retermos nas nossas mãos, conosco, mas tudo que a gente recebe de bom da vida, que a gente tem os gestos de retribuir, se não for pela parte material, mas pelo menos pela gentileza, de se colocar no lugar do outro. Isso Jesus chamava muita atenção deles. O outro sofre como eu sofro, por que o outro está reagindo daquela maneira comigo? E eu rispidamente devolvo com a estupidez, né? Sabendo que aquilo vai se agravar. Enfim, se colocar no lugar do outro, que o outro também tem necessidades que nem eu tenho. Então ele chamava a atenção disso, né? Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal. Nossa, depois de muito tempo que ele foi experimentar um desgosto. Tem gente que logo já na infância já experimenta, né? Que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente com ele. Olha aqui, né? Ele não via quanto benefício ele teve durante toda a vida dele, né? Aflito, né? O anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal da bondade quando um anjo maior, aí veio uma autoridade maior da espiritualidade. Peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? Aproximou-se dele e ordenou que primeiro, de sabor do tutelado, né? Endurecido pelo excesso de regalias, se convertesse em aflição. Aí toca a nós, né? Quantas vezes a gente se fica aflito? Ele não tinha sentido ainda nenhuma aflição na vida dele, né? Rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai. Fim da historieta, Jesus, que perguntou, não esperou que a Raquel, né, aquela que tinha feito a pergunta, expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, né, Raquel ficou pensando, né, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Então, ele chama a atenção aqui da gente em muitas coisas. Nós estamos realmente, sim, no planeta de provas e expiação? Estamos. A doutrina explica isso. O Ayrton vai falar mais aí diretamente. Nós vamos encontrar muita alegria aqui? Vamos! Gente, o nosso planeta é abençoado por Deus. Quanta coisa maravilhosa ele fez. Mas, além disso, que a gente vê tudo, a gente pode desfrutar da natureza, de um passeio, de alegria com os nossos amigos. Claro, devemos curtir muito isso e ser agradecidos. Ninguém nos impede da gente buscar a nossa felicidade. Nós estamos aqui para crescer, progredir e ser felizes.
O nosso planeta não é só tristeza, não. Que nós tenhamos realmente um olhar de amor, de respeito pela natureza. As consciências hoje, né, nós estamos sendo chamados a atenção para preservar a nossa natureza, né, conservá-la, porque nós precisamos desse planeta ainda, gente. Nós vamos voltar aqui várias vezes. Ninguém ainda vai para um planeta altamente evoluído da noite para o dia. Vamos praticar muito. Nós que somos convidados da última hora, os espíritas, vamos ter uma missão muito grande, né? E mesmo que não seja espírito, mas aqueles que se dedicam a amar, né? A amar a vida, vai ter um papel muito fundamental, né? Hoje já, como nos outros ciclos, né? Então nós vamos espalhar sim a nossa alegria, a nossa força de vontade, tudo que nós aprendemos através do Cristo, devemos colocar em prática, não podemos deixar guardado dentro do guarda-roupa. Nós somos chamados realmente para colocar isso. Todos nós aqui estamos sendo chamados para isso. Aonde nós vamos colocar esse que o Cristo falava? Na nossa vida. Nós não vamos esperar nenhum momento especial para fazer isso. É no dia a dia, lá no trabalho, lá na escola, lá com os vizinhos que ficam perturbando, chatos. Enfim, aquele que não nos atendeu bem, aonde a gente estiver, os ensinamentos do Cristo é para ficarem guardados, mas para serem postos em ação. Essa é a primeira caridade que a gente faz com a gente mesmo e que a gente espalha para os outros. Então, o nosso planeta não é só desgraça, não. É um campo fértil de muito trabalho. Nós vamos ter muito trabalho, estamos tendo muito trabalho. Logo vamos sair daqui do planeta, vamos ficar na espiritualidade, aguardando um outro momento para retornar aqui na Terra, e que a gente veio com a cabeça boa, né, para trabalhar na seara. O que a gente puder fazer hoje, que façamos, né, com muito amor e respeito, com a humildade, ele chama a atenção da humildade, e com a alegria de servir, né? Chama a atenção da bondade que a gente deve exercer. Agora o Ayrton vai falar mais especificamente do nosso momento, né? Da Terra, né? Dessa Terra tão maravilhosa que estamos, né? O Ayrton. Bom dia para todos. Na mensagem, a Marisa falou de alguns detalhezinhos, né? Ela falou quando a gente vai dormir, que a gente está sujeito a encontrar antigos inimigos, né? Que a gente está sujeito a encontrar espíritos não tão evoluídos, tal. Estamos realmente sujeitos a isso, porque quando vamos dormir acontece o desdobramento. E nesse desdobramento a gente vai encontrar espíritos bons ou espíritos não tão bons. Mas isso tudo vai depender muito de quê? Da nossa cabeça, né? Então, se eu for dormir com pensamentos ruins, desequilibrado, o que eu vou encontrar? O que eu vou atrair para estar próximo de mim? Espíritos desequilibrados. Tá? Se eu, no momento que for dormir, como a Marisa falou, fizer uma prece, eu estou muito cansado, não consigo fazer um Pai Nosso inteiro, mas se eu falar, Jesus, dá uma mão aí, eu já fiz uma prece, né? Se eu fizer isso, eu já estou mudando o meu padrão vibratório. Então, no momento do desdobramento, a tendência é que eu encontre só espíritos mais evoluídos, né? Então, quem faz o nosso caminho, quem vai definir quem nós vamos encontrar, somos nós, tá? Então, isso depende muito do nosso equilíbrio, né? Outra coisa que a Marisa falou da fluidoterapia, né? Da água, tá? A água é um elemento que carrega facilmente as coisas, né? E na água, então, a gente pode depositar muitas energias, tá? Não sei se foi uma semana, 15 dias, no curso, no primeiro ano, a gente falou
exatamente disso, tá? É de uma experiência que existe aí, um japonês que fez uma experiência com água e tal. Mensagem da água. Tá? O Wilson está no primeiro ano lá. Então, você vê ali que você pode, com os seus pensamentos, com as suas vibrações, pôr qualidades na água. Coisas boas ou coisas ruins. Depende de você. É a mesma história do desdobramento. Se eu tenho uma vibração boa, eu encontro pessoas melhores. Se eu tenho uma vibração boa, eu coloco fluidos melhores na água. Se eu tenho uma vibração ruim, eu coloco fluidos ruins na água. Tá? A água em si é neutra, eu que vou dar alguma qualidade para ela, boa ou má. Né? Então, isso depende da gente, depende do nosso equilíbrio, né? Uma outra coisa que a Marisa falou também? Falei tudo do Evangelho? Não, calma. Falei Só estou tudo. comentando a mensagem. Falei tudo no comentário. Falei assim, eu invadi o Evangelho. Não. É que ela falou da lei do progresso, né? Muitas vezes a gente entende que é errado ter coisas, é errado ser rico, é errado possuir bens. Muitas vezes a gente acaba entendendo isso por causa daquelas historinhas, Deus, Mamon, não sei o que e tal. E na verdade não é isso. Na verdade, existe uma lei do progresso. Tá? Essa lei do progresso diz que nós temos que ter, que ampliar, que crescer, não só espiritualmente, mas materialmente também. Se a gente for olhar como errado possuir coisas, errado ter uma situação melhor, tá? Então nós todos estaríamos errados, porque há 200 anos não existia televisão, nós temos televisão, não existia máquina de lavar, nós temos máquina de lavar. Então todos estaríamos errados, tá? Não é assim. Nós temos em função do nosso progresso, daquilo que nós trabalhamos para ter, tá? O errado é você querer só para você, é a ganância. Isso é errado, né? Agora, o progresso, o desenvolver, o querer que o mundo melhore, isso faz parte, né? A gente vai falar aqui, eu vou falar de planetas de provas e expiação. Mas quando a gente fala de planeta de prova e expiação, a gente está falando de uma coisa que é relativa, né? Quando eu falo de planetas de provas e expiação, existem outros, então, tá? Existem os primitivos, existem os de regeneração e tal. Então, para a gente entender mais provas e expiação, a gente precisa ter uma ideia geral dos outros. Não é uma coisa só ele, né? Nós estamos num planeta de provas e expiação, tá? E estamos num planeta que está constantemente em modificação. Está crescendo, está evoluindo constantemente. Embora, às vezes, a gente acha que está atrasando, mas é só sensação, né? Tá? Nós estamos constantemente crescendo. E estamos no caminho de regeneração, tá? Então, começando aqui do Evangelho, capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus, conversando com os apóstolos, falou, né? Que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou para preparar-vos um lugar. E depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Tá? Então Jesus está falando das muitas moradas na casa do meu pai. O que é a casa do meu pai? O universo. Né?
Então, no universo existem inúmeras moradas. Tá? No Espiritismo, a gente fala que essas moradas são diferentes. São os diferentes orbes, né? Não necessariamente planetas, tá? Mas são os diferentes corpos que estão aí no universo. E cada corpo desse vai ter um grau de evolução, tá? Nesse grau de evolução de cada um desses mundos, tá? Vai ter uma população, vai ter espíritos habitando de acordo com esse grau, né? Nós, provas e expiação, né? Que é o nível que a Terra se encontra hoje. Então, mundos de expiação e de provas. Que vos direi dos mundos de expiação que já não sabeis, pois basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo. Quer dizer, pelo desenvolvimento, pelo conhecimento que os seres humanos têm, isso já indica que a Terra não é um mundo primitivo. Tá? Mundo primitivo é o primeiro na classificação que foi criada aqui dos 5, né? Então a Terra já não é um mundo primitivo. Destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então os espíritos recém-criados tendem a estar encarnando nos mundos primitivos, né? As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Então, pelo conhecimento que a gente já traz, conhecimento inato, isso demonstra que nós já vivemos outras vezes, já encarnamos outras vezes. Então, quando a gente olha uma criança que nasce com capacidades que a gente acha assim muito estranho, como que ela já sabe fazer isso? E isso acontece cada dia mais, né? Quando 150, 200 anos atrás, uma criança nascia e ficava lá de olho fechado 15 dias, né? Amarrado. Descobertou. Hoje a criança já nasce de olho aberto, daqui a pouco já vai nascer falando. Mexendo no celular com um mês, já bem pequenininhos ali. Já pega o celular, né? Então a gente vê que, na verdade, esses espíritos que estão vindo estão cada vez mais preparados, porque tiveram encarnações passadas, onde aprenderam muito mais coisas, né? Só que a gente também, apesar desse conhecimento, a gente vê na Terra muito problema, os vícios, as dificuldades, né? E isso demonstra uma grande imperfeição moral ainda, né? Por isso que estamos aqui em provas e expiação, né? A gente vê isso com os acontecimentos, né? Povos que estão ainda bárbaros, né? Vê aí matando por uma ideologia, a perversidade ainda, né? A gente está vendo isso ainda, que existe ainda isso na Terra. Por outro lado, um grande número indignado, mas tentando modificar isso, né? Tá vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? As duas coisas se atritando, né? O bem com o mal, né? Fazendo eles saírem desse preconceito, essas coisas enrijecidas, né? É um movimento bem importante hoje, nós estamos passando na Terra, né? Muito, muito. A gente vê na Terra ainda esses povos muito bárbaros, muito, né? Que ainda fazem muita maldade em nome de qualquer coisa, né? Cada um tem o seu motivo para fazer a maldade, mas em nome de qualquer coisa se faz muita maldade, né? Então a gente vê muito isso na Terra, por isso a gente traz uma ideia de que a Terra ainda é muito primitiva.
Mas, por outro lado, a gente vê muita gente indignada com isso aí. Tentando mudar, né? Tentando mudar. Então, se tem muita gente indignada com isso, é sinal de que tem muita gente também que já cresceu bastante, né? Já não está naquele nível da barbárie, da coisa assim, né? Então, a gente vê que essas pessoas já estão bem mais evoluídas, tá? Enquanto você tem aqueles bem atrasados, né? Mas tudo isso faz parte da nossa média, né? Tá? Cada planeta na evolução, ele tem uma faixa, né? Uma faixa onde predomina a população dos que estão menos evoluídos, os que estão mais evoluídos, se encaixa naquela faixa, né? Então nós temos aqueles mais atrasados e aqueles mais adiantados, tá? Mas tudo dentro desta faixa de cada um, de cada planeta, né? Por isso Deus os colocou sobre uma terra ingrata para aí expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de misérias da vida, até que mereçam ir para um mundo mais feliz. Tá? No entanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiação. As raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais evoluídos. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, em longos períodos seculares, conseguindo algumas avançar à perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então fala aqui que na Terra tem esses povos diferentes, né? Ele fala do indígena, que ainda não tem o conhecimento que o civilizado tem, né? Mas está cuidando da terra. Está indignado com as queimadas em nome do progresso. No Brasil a gente vê isso. Muitos indígenas já com cultura querendo que a terra deles, a nosso planeta, seja preservado. Então a gente vê que eles estão em evolução também. Até mais que a gente, eu acho. Porque eles querem preservar o planeta. Eu concordo e discordo. Discorda, né? Eu sei que tem a lei do progresso, mas que eles têm uma parte que eles amam o planeta, a natureza. Tem alguns meio rebeldes dentre eles, né? Eu concordo e discordo por um outro motivo. Eu acho que existem aqueles que querem defender a natureza, sim, tem aqueles indígenas que já estão, como diz aqui, já no meio da civilização, evoluindo. Isso não quer dizer... Quando Kardec fala de indígena aqui, a gente precisa lembrar que Kardec está falando isso em 1850. Verdade. Tá? Então, o indígena, em 1857, era aquele povo totalmente isolado, né? Verdade. Não tem muita relação com o indígena. Tem uns índios que tem internet. Isso não tem muita relação com o indígena de hoje em dia, que já está mais envolvido, que os espíritos que estão ali mudaram, né? Não são exatamente os mesmos, tal. Agora, com relação ao índio cuidar da natureza, eu falei que eu concordo e discordo, porque existem aqueles que se preocupam. E tem uns que não, né? Mas o índio, normalmente, ele era nômade, né? Ele se instalava num ponto, ficava ali por um determinado período e depois ele mudava para outro. Por quê? Buscando novas coisas, né? Porque o ponto que ele estava, ele tinha esgotado. Tinha esgotado, é verdade. Não era preocupação com a natureza. Tá? Ele tinha esgotado aquele ponto estava ruim e ele mudava para outro. Aquele lá ficava para se recuperar. Mas ele não se preocupava tanto em manter a natureza, verdade, né? Também. Tinha
um aspecto de destruição, tá? Verdade. Mas isso é questão da cultura, questão do desenvolvimento de cada um, né? A gente, e outro detalhe, né? Isso é uma coisa que acontecia de forma sem culpa, vamos dizer. Ele fazia isso por falta de conhecimento, né? O grande problema é quando a gente destrói sabendo que está destruindo, sabendo que a gente está fazendo a coisa errada. Ignorância. Preservado. Ignorância. Quando você comete um erro por ignorância, esse erro é muito menor, muito mais perdoável, vamos dizer, né? Atenuado, né? Atenuado. Diante da lei divina, né? Pela sua ignorância. Agora, se você tem conhecimento como o civilizado, aí não gosto da palavra, mas... Das leis divinas, né? Você tem conhecimento, você sabe que você está destruindo e continua destruindo, a sua culpa é muito maior. Verdade. Né? Então, a gente vê isso. Na verdade, você tem a culpa com relação ao seu conhecimento, né? Quem mais é dado, mais será cobrado. Então, em vez de sentirmos culpados, vamos agir para o bem, né? Sim. Vamos reverter aquilo, reparar, né? Porque talvez seja até mais... Inteligente. Inteligente se reparar. mais inteligente. Mas eu diria que talvez seja até mais culpado do que quem destrói sem saber, conhecimento, do que aquele que não sabem. faz nada e tem conhecimento. Verdade. Do que se omite. Isso. Também. Aqui na Terra é um negócio difícil. Tem que a gente buscar o conhecimento mesmo, né? Nós o amor, né? Respeito, amor. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente ainda tem todas essas dificuldades, né? A gente não consegue fazer tudo certo. Temos muitas coisas a aprender, muitas coisas a corrigir, né? Por isso nós estamos aqui. Por isso que sofremos. Sofremos, mas aí fica parado reclamando. Acho que a lamúria é a pior coisa, a lamentação. Porque não sai do lugar. Fica lá só se lamentando e não dá um passo, né? Não avança, né? Não anda. Então o planeta, anda, né? Porque é isso que Jesus chamava, né? Atenção. Chora, mas vamos andar. Chora, mas continua andando. Tem lamúria. As lamúrias brecam a gente. Se a gente fala, o que eu tenho que fazer para reparar, né? Aí é um dos convites que ele fazia, né? E não se sentir culpado pela ignorância, mas assim, o que eu posso reparar? O que eu posso fazer de melhor agora? Eu já sei que eu fiz besteira, mas assim, eu posso melhorar? Sim, é um passo grande. E aí? Como é que eu vou? Ajuda pedindo força, né? A besteira está feita. A besteira está feita. Tá? Agora, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver, né? Tá? E não carregar culpa pela besteira. Fiz a besteira, tiro a lição e não erro mais. Tá? Isso. Mas não carregar a culpa. Verdade. Né? Se resignar que às vezes não pode ser modificado, às vezes ainda naquele momento, né? Tem coisas que não vão ser modificadas, né? Mas assim, você ficar resignado, eu acho que é um dos avanços que a gente pode fazer, resignação, né? Mas também parado não, com ação. Com ação. Resignação não significa parar e ficar ali, né? Mas agir, aceitar, mas agora a gente vai caminhar, né? Vamos reparando. Aceitar e continuar. E continuar, não é? Né? É um desafio esse planeta, hein? Por isso, provas. Verdade. E expiação. Tem uns que estão em provas, eu acho que a grande maioria está em prova, e tem uns que a gente realmente vê que estão em expiação, né? Algumas pessoas, né? Por isso que eu acho que a resignação aí é importante. Não vai ser mudada, porque é necessário ali, né? É necessário, faz parte. Faz parte. Tá? Faz parte da nossa evolução. Quando a gente está trabalhando para crescer, para aprender, cometemos erros. Tá? Verdade. Só não comete erro quem fica parado. Estacionado. Não avança, né? Então a gente comete erros
Quando eu cometo erro tentando acertar é uma coisa, quando eu cometo erro porque eu quero cometer erro é outra, mas tudo bem, é erro do mesmo jeito e nós vamos consertar, tá? Vamos espiar, né, nossos erros, consertar essas coisas e vamos aprender, vamos passar pelas provas. Espiar. Esse termo é meio pesado, muita gente, mas de uma maneira mais inteligente. Sim. Aceitando, mas espera aí, tudo bem. Eu acho que eu fiz alguma besteira lá atrás, a gente sabe que muitos de algumas coisas lá para trás, ou daqui mesmo, mas que a gente faça assim, eu aceito, mas me dá-me força para reparar isso agora, tenho que consertar, porque eu vou carregar. Vou carregar. Eu acho que a forma inteligente aí, eu cometi um erro, eu vou ter que passar por uma dificuldade por consequência desse erro que eu cometi. A forma inteligente seria o quê? Eu procurar fazer mais o bem. Trabalhar no bem. Porque quanto mais bem eu fizer, menos eu vou ter que sofrer por aquele erro. Vai saudando, né? Vai aliviando, vai ficando mais leve, né? A forma interesseira de... Mas é que ele fala o negócio. Jesus era muito esperto quando ele falava assim, vinde até a mim, porque eu sou manso, né? Mas assim, eu vou aliviar o seu fardo, mas segue o meu jugo, né? Segue aquilo que eu estou falando do amor, né? Ele fez essas promessas, a gente é meio desligado. A gente demora para entender, né? Demora para entender. Demora, mas outra coisa que eu enxergo nessa evolução do ser humano, na evolução do planeta, é que a gente demora, mas a partir do momento que a gente começa a enxergar, as coisas se tornam mais rápidas. Se você olhar a história do ser humano na Terra, ela, segundo a ciência, ela tem, se eu não me engano, 200 mil anos, né? 200 mil anos atrás, nós estávamos na caverna, né? O que fala aqui, até pelo lei do progresso, né? Nós vivíamos para achar comida. Nós não conseguíamos. Fala num outro trecho aqui, quando fala dos mundos primitivos, né? A gente não tinha tempo para mais nada. A nossa vida era sobreviver, era correr atrás de comida. Tanto que a gente traz reflexos disso no corpo até hoje, né? E nessa época a única coisa que a gente fazia era isso. Com o progresso nós viemos tendo tempo para se dedicar a outras coisas. Por isso a lei do progresso, para que a gente possa se dedicar ao lado moral, ao lado espiritual, né? E não seja só ao lado material. Mas 200 mil anos atrás nós estávamos numa caverna. 2000 anos atrás, pouco tinha mudado. Lá para cá. Tá? A gente só não estava nas cavernas, mas pouco tinha mudado. A gente estava vivendo mais em cidades e tal, mas ainda não tinha um progresso assim, moral. Só guerreando. Só. Se você vê a história do homem, 1000 anos guerreando. Não é? Se a gente pega depois disso, até 1500, 1600, a gente não fazia praticamente nada. A gente ainda estava naquele estilo de vida muito atrasado, né? Depois isso começa a crescer de uma tal maneira. Então, por isso que eu digo, a gente passou 2000 anos aqui assim e, de repente, isso está crescendo muito. Então, eu acho que o crescimento, quando a gente começa a despertar, ele fica muito mais rápido, tá? Isso porque o conhecimento traz mais conhecimento, né? Quando a gente não sabia nada, a gente não se preocupava em saber mais alguma coisa. Agora já sabe. Hoje a gente sabe alguma coisinha, então a gente se preocupa em saber mais, tá? E a moral da população, né, da Terra mudou muito, tá? Embora a gente ainda ache a Terra muito atrasada, quando a gente olha essas coisas que você falou, né? Mas a moral, do modo geral, ela mudou muito. O crescimento moral, o crescimento do amor é muito grande, tá? Porque a gente tem que olhar sempre um pouquinho para trás para ver como que estava, né? E agora a regeneração que está vindo é uma mistura, né? Do bem e do mal. O que está prevalecendo, né? Isso que a gente tem que ficar atento agora. Regeneração, né? A tendência... A transição está aí, né? A transição acontece todo dia, né?
A gente tem, eu vejo muito se falar isso, vai virar mundo de regeneração. Sim, vai virar, mas não existe um dia. Não dá um salto. Não dá um salto. A transição acontece todo dia, toda hora, todo minuto. Cada vez que a gente melhora um passinho, a gente está um pouquinho mais perto de ser regeneração, né? Está um pouquinho mais longe do primitivo, um pouquinho mais perto de regeneração. Um dia a gente vai acordar e vai falar, pô, esse mundo aqui é de regeneração agora. Mas vai ser assim. Eu quero acordar nessa época. Tá? Dar esse salto quântico. Mas um dia, sei lá, daqui 300 anos, daqui sabe, 200, hora, daqui né? 150, a gente já O está no convite fim. Jesus fez. Fez. Está aí e depende de nós. E para esse mundo mudar para regeneração, depende, na verdade, de cada um de nós, né? Tá? O mundo, ele só muda de nível aqui, né? Em função da mudança de cada um. Não é a Terra que está mudando para regeneração. É a população da Terra que está levando ela para a regeneração. Então, se cada um de nós mudar um pouquinho, ser um pouquinho melhor, aprender um pouquinho mais, essa passagem para a regeneração vai ser mais rápida, mais perto, né? Agora, se a gente continuar parado, aí não muda, né? Ou então mudam a gente, né? Porque aí o mundo muda e nós vamos para outro lugar. Muda nós. Esses moradores não estão adiantando nada. Vou embora daqui. Então, depende de cada um. Isso é legal. A doutrina ela é bem clara aí, né? Nesse aspecto. Os espíritos trouxeram coisas assim, a gente pensar. Turma. Bem clara. Bem clara, né? Um convite, né? Isso aqui, essa aqui é de Santo Agostinho, né? Que passou. Santo Agostinho. Tinha que ser ele, né? É isso mesmo. Espero que depois venham falar do mundo da regeneração. Quem é o próximo que vai falar? Será? Não. Vamos ver. Vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, no mundo de provas e expiação, que é o mundo que nós nos encaixamos, né? Pelo nosso grau de evolução, e que possamos tirar o maior proveito desta vivência aqui. Que possamos estar sempre aprendendo, sempre crescendo, evoluindo e levando o planeta também à sua evolução. Que possamos a cada dia ser melhores, aprendendo e pondo em prática. Nunca ficando parado, sempre praticando, sempre tentando fazer o melhor. Agradecendo a Jesus por todos os ensinamentos, pelos irmãos do plano espiritual, pela ajuda que sempre nos dão, sempre ao nosso lado, sempre nos intuindo para o melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas na mesma medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Teu é o reino, poder e glória. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, boa semana para todos. Obrigado. Bom fim de semana ainda, né? Porque a semana é longo.